Pessoal, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão, dia 30 de abril, então último dia do mês, né? Seguimos com a grade cheia na gestão, né? Então, se o mês foi bom, mantém a gestão, se o mês está ruim, mantém a gestão também, que só assim para ganhar dinheiro no longo prazo. Então, hoje, como de praxe, vamos trazer 10 jogos para vocês, trazer a nossa análise, nossos palpites, nossos cenários e as nossas entradas pré-live, né? E também vai ter os jogos extras. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo vendo nos acompanhando e já pedir pessoal chegando, deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, né? Então, sem muita enrolação, pessoal. Bora para os jogos. Vamos começar aqui com o jogo do brabo, né? Napoli contra Salernitana. Então, cara, Napoli podendo ser campeão nessa rodada. Tive o histórico de confrontos aqui, 3 jogos, 3 vitórias da equipe da Napoli. E aqui a race das duas equipes, né? Napoli que até andou, cara, tropeçando aí os últimos jogos, né? Foi eliminado aqui na Champions League. O time deu uma brochada aqui, né? A gente vê que 2 empates, né? Sendo um deles também pela Champions. Mas na sequência ele já venceu a equipe da Juventus. Venceu por 0, uma bela vitória. E já a equipe da Salernitana aqui, uma dificuldade enorme para ganhar, né? Uma sequência de empates de 6 jogos, né? 6 empates seguidos. Né? Tem 2 vitórias na race e 2 derrotas. A gente vê aqui a tabela de classificação. A Napoli aqui é líder, né? Com 17 pontos à frente da equipe da Lazio. Então, cara, se a Lazio aí, não vencer aí, né? Tropeçar contra a equipe da Inter, né? Jogar mais cedo que a Napoli vencendo aí já garante o título. Então aí pode ser um jogo aí na frente da torcida aí para um jogo de comemoração, né? Então acredito aí que a Napoli venha forte para essa partida e para já garantir esse título de uma vez. E já a equipe da Salernitana aqui conseguiu se afastar da zona do rebaixamento, né? Ainda corre um pequeno risco, né? Mas a princípio é que a situação está controlada e não disputa mais nada, aí, a não ser realmente essa fuga aí da segunda divisão para se manter na Série A. Então a gente vê a Napoli em casa, cara, vendo uma campanha fantástica, né? Atropelando todo mundo. Acabou perdendo para a segunda colocada, a Lazio aqui. E depois venceu, acabou tropeçando contra o Milan também, né? Tomando 4-0. Depois outro tropeço aqui, né? Antes do joguinho ali da Champions, um empate em 0-0 com o Verona. Já a equipe salernitana, uma campanha muito ruim como visitante, apenas 2 vitórias. Então, cara, a gente vê aqui que vem de uma sequência de 4 empates, né? Uma dificuldade também muito grande da equipe visitante aí, até de marcar os seus gols, né? Então, uma equipe realmente bem fraca como visitante. Mais dados das duas equipes. Napoli, under 13,5 em 8 das últimas 10. Ambas marcam não em 8 das últimas 10. Já a Salernitana não perdeu nas últimas 8, marcou nas últimas 6, não ganhou em 8, over 1,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT nas últimas 6. Tive a média de gols da Napoli 3,07 e a Salernitana 2,87. Então a gente vê que são dois times over, né? A diferença aqui é que o Napoli faz 2,20 por jogo e a Salernitana leva quase 2 gols por jogo, né? Já a Salernitana marca um pouquinho menos de um gol por jogo e o Napoli sofre também menos de um gol por jogo. Então aqui temos um match, né, no ataque da Napoli contra a defesa da Salernitana, que é muito vazada e jogando fora de casa. 0,5 HT, pessoal. 67% para Napoli, 80% para a Salernitana. É um índice bem interessante para se trabalhar um gol no primeiro tempo. 1,5, 80% para os dois lados, né? Muito bom mesmo buscar 2 gols nesse jogo. E, cara, o 2,5 aqui é interessante somente pelo lado da Napoli, com 60%. Salernitana já está muito baixo, 47%. Já fica um pouquinho mais complicado a gente puxar esse 2,5. Mas acredito que nesse jogo aí possa vir sim. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, uma odd bem esmagada aí para o líder do campeonato, né? Então, cara, 1,25. Mas, cara, não tem muito o que inventar aqui, né? Eu vou sim buscar esse back, a equipe da Napoli, ainda mais, cara, vencendo aí, pode sair já campeã aí. Então,
Cara, muito valor aí pra gente vir buscar esse back, a equipe da Napoli, mesmo pagando aí 1,25, se der padrão, eu vou estar lá. Também, pessoal, ficar ligado na questão dos gols, né? A gente vê que tá esmagado também no 2,5, mas a gente sabe ali que a equipe da Napoli em casa é muito forte e com esse ingrediente extra aí de, pô, dependendo aí da vida, dependendo se vencer, né? Pode ser campeão. Então, cara, tem tudo aí para entrar aí também esse 2,5, né? Tá partindo uma oddzinha um pouquinho baixa, né? Mas aí batendo uns dois rapidinho, ali, uns 10, 15 minutos, já bate uma odd de 2 pra gente. Minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui a vitória da equipe da Napoli, mais de 1,5 gols no jogo e mais de 1,5 cantos para a Napoli no primeiro tempo. Oddzinha de 1,65 e meu placar para esse jogo 3-0 Napoli. Fechou 3-0 Napoli, palpite do Dornelles. Vamos seguir aqui para a Premier League. Futuro campeão da Premier League, será? Deixaram chegar, né? Jogo do Fulham e Manchester City, o brabo, né? Então, confronto aí nos últimos 3 anos. Apenas 5 vitórias do City, né? 5 jogos, 5 vitórias. Deixa eu ver aqui a raiz das duas equipes, né? O Fulham aí no momento péssimo, né? Tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, um empate e 6 derrotas. E o City aqui, né? 9 vitórias, apenas um empate aqui, esse empate na Champions contra o Bayern. Esse último jogo aqui, cara, patrolou o Arsenal, né? Tocou apenas 4-1. A gente ainda na nossa análise aí, buscamos um greenzinho aí nesse jogo e ainda falamos, ó, fica de olho na goleada do City aí, porque, cara, é possível aí, o City é brabo, vai passar o carro e o Arsenal tremeu, né? Na hora do vamos ver, o Arsenal acabou tremendo na base. Então o City a gente vê que é segundo ainda, né? Mas tem 2 jogos a menos do que o Arsenal. Então, cara, tem tudo aí para tirar essa vantagem que está apenas 2 pontos atrás com 2 jogos a menos. E o Fulham aqui faz uma campanha mais meio de tabela, né? 10º colocado, está numa zona aí mais meia morta ali, né? A gente vê que o Fulham jogando em casa não faz uma campanha tão ruim, mas também não é uma campanha boa, né? E o City aqui, pô, perdeu pouco fora de casa o City, né? Perdeu apenas para o Liverpool, Tottenham, Manchester United. Não adianta, é o brabo, né? De restante aqui, vitórias e um empatezinhos. Vamos para mais dados aqui. O Fulham concedeu nas últimas 8, over em 8 e 0,5 HT em 8. O City marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over 2,5 em 8 e 0,5 HT em 8 também. Então, média de gols aí das equipes, 2,72 Fulham, 13,58 do City. Então, Fulham 1,38 feitos para 1,34 sofridos, o City 2,65 feitos para 0,94 sofridos. O 0,5 HT, 75% Fulham, 81 City. O 1,5, 72, 84, 2,5, 66 e 68. Já o under 3,5, 72% Fulham e 48 o City. Vamos para as odds, pessoal. Então, Fulham 13,5, City a 1,26. Então, para o trade aí no Match Odds, dá para ficar de olho, né, nesse back City aí. City que vem embalado, né? Então, vem com tudo aí. Quer já assumir a liderança de vez da Premier League para não deixar, né, para mais adiante, né? Já quer assumir a liderança, então, cara, vejo o City aí com força total aí para vencer esse jogo. O 2,5 é interessante, né? A gente vê que tá partindo de 1,50, 1,51 aqui. E a goleada do City, né? Sempre é interessante, que tá partindo de 3,85, então logo começar o jogo aí vai estar beirando os 4. Cara, é interessante dependendo de como o City começar, se começar forte, do jeito que costuma começar, vale a pena aí dar uma olhadinha nessa goleada. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Manchester City para vencer, um 0,5 HT e over 1,5, pô, pagando 1,60 e meu palpite, meu placar, 4-1 City. É o brabo, não adianta. E é o brabo da goleada. Então vamos aqui pro outro joguinho da Premier League. Joguinho do United contra o Aston Villa. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos. Confronto até um pouco equilibrado, né? Uma pequena vantagem aqui para a equipe do United. E aqui a race das duas equipes, né? O United que vinha muito bem, né? Vinha muito bem. Foi eliminado aqui na Europa League. Daí aqui na Copa da Liga Inglesa conseguiu a vitória sobre o Brighton.
E depois aqui um empatezinho aqui contra a equipe do Tottenham. O United se abriu 2-0 e deixou o Tottenham empatar lá no final do jogo. E já que o Aston Villa, 8 vitórias, 2 empates na race, uma race realmente espetacular. Uma recuperação do Aston Villa muito boa no campeonato, né? Tava muito mal lá embaixo e agora já tá lá em cima, lá querendo brigar aí por vaga nas competições europeias aí. Então a gente vê aqui ó, na classificação, o Aston Villa é o sexto, né? Então, cara, tá aí já com uma vaga da Conference, pode brigar aí por uma vaga de Europa League. E, cara, quem sabe aqui tentar buscar aí uma vaga na Champions, né? Não tá com jogos a mais que o United, mas dá para sonhar, né? Pô, vencendo aí, encurta essa distância para 3 pontos. E se o United aí continuar tropeçando, o Aston Villa pode sim beliscar uma vaga tanto do United quanto do Newcastle aqui. Então, tá vivo e vem num momento muito bom a equipe visitante aqui. Tive aqui a race do United em casa, uma race muito boa, né? Então apenas perdeu o primeiro jogo lá no começo do campeonato, o Brighton. Depois, cara, não perdeu mais nenhum jogo, apenas 3 tropeços, 3 empates. O resto aí venceu todos os jogos e vencendo bem. Já o Aston Villa começou muito mal, como eu falei antes, né, o campeonato. Agora, nos últimos jogos, aí emendou uma sequência muito boa, mesmo como visitante. Perdeu apenas para o City. Então, cara, muito, muito bom momento aí da equipe do Aston Villa. Cara, jogão, hein? Jogão esse aí do United contra o Aston Villa e vai sair faísca. Mais dados. United não perdeu em 8 e ambas marcam não em 7. Aston Villa marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, under 13,5 nas últimas 10 e over 1,5 em 8. Então a gente vê que apesar de não saírem mais de 3 gols nos jogos, 1,5 aqui vem batendo direto. Média de gols das duas equipes, né? As duas equipes com uma média um pouquinho over, né? 2,81 e 2,64 para o Aston Villa. De gols feitos, United 1,55, Aston Villa 1,39, gols sofridos 1,26 para o United, 1,24 para o Aston Villa. 0,5 HT, pessoal, 71% para o United, 76% para o Aston Villa e o e-mail 77% para o United, 82% para o Aston Villa. Então a gente vê que tanto o 0,5 HT quanto o e-mail, cara, muito interessante trabalhar nessa partida aqui, ainda mais tratando aí do momento das duas equipes, né? Duas equipes que vivem um momento interessante, né? Principalmente a equipe do Aston Villa, que vem numa sequência muito boa aí. Então, cara, tudo para ser um jogo movimentado com gols aí. O 2,5 não tá com um índice tão alto aí, mas, cara, não descarto para esse jogo aí. Cara, as duas equipes precisam, né? Precisam vencer aí para tá acabando o campeonato e precisam garantir essas suas vagas logo. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, odd pouco esmagado aqui pro United, né? Eu acho que poderia estar um pouquinho mais alta essa odd aqui, um 2,20, 2,30 pelo menos ali, né? Claro que o comandante United vem muito bem, mas, cara, se a gente pegar a sequência do Aston Villa aí como visitante, tá muito boa agora na segunda parte do campeonato aí. Então, achei um pouquinho esmagado pro United aí, mas, cara, vou deixar aqui pro live para me posicionar nesse jogo aí. Mas se der brecha aí, não descarto trabalhar tanto um lay contra a equipe do United para pegar uma correção, quanto um lay aqui a equipe do Aston Villa. Vamos ver como é que vai estar aí as duas equipes na partida, né? Cara, o que pesa aí muito a favor do United é que, pô, em casa ele perdeu apenas um jogo, né? E, cara, foi 2-1 o jogo, foi apertado ainda. Então isso aí pesa bastante aí para essa odd, para se trabalhar a favor dele, né? Então isso aí vamos ter que botar na balança e deixar para o live ali para ver qual a melhor opção. Também, pessoal, ficar de olho nesse 2,5, como eu sempre falo, né? Pô, 1,75 aí para um jogo aí que duas equipes que vêm muito bem. Cara, ponto de vista aí, muito valor aí para tentar também buscar pelo menos 3 gols nesse jogo. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou confiar aqui na fase do United em casa, né? Que perdeu apenas uma partida lá no início do campeonato. Então ainda vou pegar aqui um handicap para o United de mais 2. Então pode até perder por 1 gol de diferença, que é da Green. Mais de 0,5 gols no primeiro tempo, mais de 1,5 gols no jogo, modzinha de
1,60 e o meu placar para esse jogo 2-2. Tá aí, então 2-2, tudo para ser um baita jogo. Esse do United e o Aston Villa que vem fazendo uma excelente campanha. Vamos agora para o brabo de Munique, né? Pô, o Borussia vacilou e o Bayern tá na cola aí de novo. Tem tudo para assumir a liderança novamente da Bundesliga aí. Bayern de Munique e Hertha Berlim, né? Confronto nos últimos 3 anos aqui. 6 vitórias do Bayern, apenas um empate. Deixa eu ver a race, olha essa race do Bayern aqui, acho que até eu estava conversando com o Donelli, a gente estava falando, nunca vimos, acho que uma race tão feia do Bayern, apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 derrotas e 2 empatezinhos, né? Mas a race do Hertha aqui também, o Hertha fazendo uma péssima campanha essa temporada, então tem apenas 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, né? Te ver que o Bayern aí é o vice-líder, 2 pontos atrás do Borussia, só tem um joguinho a menos, então tem, se vencer em casa, né, tem tudo para reassumir a ponta. E o Hertha aqui é o lanterna, né? Então tem tudo para cair, né? Ainda não caiu. O pessoal aqui ainda tem um pessoal que está perto aqui, mas cara, é difícil dessa campanha que o Hertha faz, olha aqui fora de casa, em casa também não faz uma boa campanha. Então é difícil a gente ver uma recuperação do Hertha aí nessa temporada. Então o Bayern ainda em casa invicto, né? Muito bom, excelente. A gente vê aqui, ó, em casa, em 14 jogos, 44 gols feitos e 14 sofridos, né? 9 vitórias, 5 empates. E o Hertha fora de casa, 14 gols feitos e 34 sofridos. Então não adianta aí. Hertha fora de casa, péssima campanha. Vamos para mais dados aqui. O Bayern marcou em 9, concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 1,5 em 9, ambas marcam sim em 7. O Hertha marcou em 9, concedeu nas últimas 7, não ganhou nas últimas 7, over 1,5 em 9, ambas marcam sim em 8. Média de gols aí das equipes, casa fora aí, o Bayern 4,14, o Hertha 3,43. Então o Bayern com uma média em casa 3,14 feitos para 1 sofridos, o Hertha 1 feito para 2,43 sofridos. 0,5 HT do Bayern 100%, do Hertha 79, 1,5 100% Bayern, 86 Hertha, já o 2,5 64 para ambas as equipes e o under 3,5 50% para ambas as equipes também. Vamos para as odds, pessoal. Então temos um Bayern aí a 1,14, o Hertha a 25, né? Então, para o trade em match odds é complicado, né? A odd esmagadíssima do Bayern. Cara, deixa eu ver aqui que o 2,5 aqui também, 1,30. Então, odds esmagadíssimas, né? Então, é tentar ver a goleada aqui, né? Dornelles gosta de trazer bastante para a gente também. Então, pô, a goleada aqui do Bayern partindo de 2,30, 2,40 aqui, né? 2,28. Cara, dá para ficar de olho, independente de como o Bayern vai começar. Bayern aí que não tá no momento legal, né? Mas, cara, tem tudo para vir para cima aí para reassumir a liderança. Ambos marcam, eu não descarto também, né? Tá com uma odd interessante 2,16. A gente vê aqui que o Hertha aqui anda marcando, marcou em 9 jogos dos últimos 10 e o Bayern concedeu em 8, né? Então, cara, ambos marcam aqui nessa odd acima de 2, me chama muita atenção para se buscar também. Vamos para a minha entrada pré, pessoal. Vou confiar aqui no Brabo, né? Que vai chegar e vai vencer e vai vencer bem esse jogo. Então vou pegar aqui o Bayern HTFT, que é para vencer o primeiro tempo e o segundo tempo terminar vencendo, né? E over mais de 2,5 gols, pagando 1,70. Meu palpite, meu placar, 4-1 Bayern. Perfeito. Então vamos lá agora para o francesão, pessoal. Joguinho do PSG contra o Lorient. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos: 4 vitórias do PSG, 1 vitória do Lorient e um empate. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o PSG, 7 vitórias, 3 derrotas na race. E já a equipe do Lorient, apenas 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O PSG é o líder, né? Então tem que garantir essa primeira colocação. Tem que vencer para não passar essa vergonha de não ganhar nem o francesão, né? E já que a equipe do Oriente não disputa nada no campeonato, aqui bem no meio de tabela mesmo. Então, cara, é só cumprir tabela aí até o final aí. Ou só se emendar uma sequência muito louca aqui para conseguir pegar uma vaga em Europa League aqui ou Conference. Só isso aí mesmo. A gente vê aqui a race do PSG em casa é muito boa, né?
tem apenas 4 tropeços, 2 empates e essas 2 derrotas aqui na finaleira do campeonato, logo depois da eliminação da Champions. Realmente a equipe sentiu, sem o Neymar. Então, realmente perdeu 2 ali em casa e não estava nos planos. Já a equipe do Oriente até começou bem jogando fora de casa, mas agora emendou uma sequência horrível aqui dos últimos 7 jogos. Não venceu nenhum, apenas 2 empates. Então, no momento bem ruim aí, tomando só sacolada aí nos últimos jogos. Mais dados das duas equipes. O PSG marcou 2 ou mais gols em 7, concedeu primeiro em 8, concedeu em 8, over 1,5 em 9 e over 0,5 HT em 8. Já o Loriente não ganhou nas últimas 5, under 3,5 em 8, ambas marcam não em 7. Média de gols, pessoal. PSG 3,50, Loriente 3,13. Gols feitos do PSG 2,31, muito boa a média de gols feitos. Loriente 1,38 e gols sofridos aí 1,19. O PSG gosta de sofrer um golzinho e o Loriente então nem se fala, 1,75 de gols sofridos. A gente vê que o 0,5 HT 88% para o PSG, 75% para o Loriente, 1,5 81% para o PSG, 75% para o Loriente. E, cara, o próprio 2,5, apesar de estar 56% aqui, cara, a defesa do Lorient é bem fraca e o ataque do PSG muito bom mesmo sem Neymar. Também não descarto esse 2,5 para esse confronto. Então, cara, 0,5 muito bom, 1,5 excelente e o 2,5 ficar de olho aí que também tem o seu valor. Para o trade, pessoal, cara, odd esmagadíssima para o PSG. Mas aqui também é outro jogo que não tem muito o que inventar, né? A não ser vir buscar aí esse back ao PSG, né? Com odd 1,20. Se der o padrão aí, vamos estar lá para tentar buscar esse gol no primeiro tempo. Te ver aqui que as odds para mercado de gols muito esmagadas, né? Então eu fico de fora aí desse 2,5 aqui no trade, que muito esmagada. Usaria aí para botar num bilhete aí, quem quiser fazer um bilhete com 2,5, alguma coisa assim. Mas para buscar no trade aqui vai ser complicado. Minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui a vitória do PSG no primeiro tempo, a vitória do PSG no jogo e mais de 1,5 gols na partida, oddzinha de 1,70. Então, cara, muito valor aí. E o meu placar para esse jogo, 2-1 PSG, porque ele sempre toma aquele golzinho. Fechou 2-1 PSG. Não adianta. Vamos para mais um jogão, né? Do dia. Decepcionaram essa temporada, né? Mas tem tudo para ser um grande jogo. Liverpool e Tottenham. Então, confronto aí nos últimos 3 anos aí. A gente tem 5 vitórias do Liverpool, 2 empates, né? Bastante movimentado os jogos, né? Apenas 1-0. De restante, tudo jogos bem movimentados, com ambas marcam também. Então, aqui a race dos últimos 10 jogos, né? Dos dois times, o Liverpool aí com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Só que o Tottenham aqui conseguiu fazer uma temporada pífia também aí. Pô, a gente vê que os últimos 10 jogos aqui do Tottenham, aqui 2 vitórias apenas, tem 4 derrotas e 4 empates. Então o Tottenham ainda deu uma arrancada boa, né? Mas, cara, não vem perdendo até, de repente vai perder até vaga de Champions e tudo mais, né? Tá aqui em quinto colocado, Liverpool sétimo. Então a briga tá boa aqui, né? O Aston Villa também tá na briga, Brighton também. Cara, briga boa aí pelas ligas europeias aí, nessa reta final de Premier, né? Além da briga pelo título, né? Então o Liverpool em casa aí, apenas um tropeço, né? De restante aí, fez uma boa campanha, quebrou o Liverpool, mais foi fora de casa, né? Fez uma campanha muito ruim fora de casa. O Liverpool em casa, 10 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Tottenham fora de casa, 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, né? Então, uma campanha muito oscilante aqui do Tottenham, que esses últimos jogos pegou o pessoal da parte de baixo da tabela, né? Conseguiu não vencer e contra o Newcastle aqui, pô, tomou 6-1 do Tottenham, aí tá meio bagunçado. Vamos para mais dados aqui. O Liverpool não perdeu nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, over 2,5 nas últimas 4. Ambas marcam sim nas últimas 4 também. Tottenham marcou nas últimas 7, concedeu nas últimas 7, concedeu primeiro nas últimas 5. Ambas marcam sim nas últimas 7, over 2,5 nas últimas 4. Então, média de gols aí
Liverpool 3,47, Tottenham 3,50. Então, Liverpool 2,60 feitos para 0,87 sofridos. O Tottenham 1,56 feitos para 1,94 sofridos. O 0,5 HT na casa dos 75% para as duas equipes. 1,5 na casa dos 80%. Já o 2,5 perto ali de 60% para ambas as equipes. E o under 3,5, 60% Liverpool e 44% o Tottenham. Ambos marcam 53% Liverpool e 63% Tottenham. Vamos para as odds, pessoal. Então aqui temos um Liverpool a 1,55, Tottenham a 6,20. Para o trade aí no match odds, cara, complicado aí. Essa odd do Liverpool aí é interessante até, né? Mas, cara, o Liverpool aí não vem passando uma segurança ao decorrer da temporada, né? Mas em casa vem correspondendo, né? E o Chelsea fora de casa é muito oscilante. Então, cara, dá para ficar de olho aí nesse back Liverpool aí. A partir de 1,55, 1,60 aí dá para ficar de olho. Mercado de gols me agrada bastante também, né? São duas equipes que fazem e tomam muitos gols. Então a gente vê aqui que o 2,5 está partindo de 1,50. É um mercado interessante para ficar de olho. E o mercado de ambas marcam também me chama muita atenção, partindo aqui de 1,66. Vamos para a minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui um dupla chance para o Liverpool, over 1,5 gols e over 4,5 escanteios para o Liverpool no jogo, pagando 1,72. E meu palpite, meu placar, 2-1 Liverpool. Perfeito. Vamos tocar a ficha agora e para Portugal, pessoal. O jogo do brabíssimo Porto contra o Boa Vista. Tive aqui o histórico de confrontos. 6 vitórias do Porto, um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? O Porto com uma race muito boa, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já aqui a race do Boa Vista, 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Deixa eu ver aqui a situação do Porto, pessoal. Porto que ainda sonha com esse título, né? Pô, se o Porto vencer aqui, né? O Braga que venceu na rodada, né? Tá com um jogo a mais, né? Já fez aí o seu dever de casa. Então, cara, o Porto tem que vencer para reassumir a segunda colocação e aí, quem sabe, sonhar aí com o tropeço do Benfica, que é bem difícil também, né? Mas, cara, um próprio empate aqui do Benfica, né? Que seria um tropeço também, pô, deixa o Porto aí daí a 2 pontos do Benfica. E, cara, fogo no jogo, né? Porque ainda vai ter confronto do Benfica com o Braga, tem Benfica com o Sporting. Então, cara, a situação do Benfica já foi muito mais tranquila no campeonato e deu muita vacilada e vacilou demais. E, cara, pode ser que esse título escorra pelos dedos aí. O Braga aí veio babando, né? Cara, eu olhei, ele tava 3-0 ali, rapidão, né? Já no jogo de sábado. Então, cara, acredito que o Porto aí faça a mesma coisa. Sporting já fora da briga aqui, né? Uma situação pode tentar brigar aqui pela terceira colocação, mas muito complicado realmente para o Sporting pegar aqui uma vaga na Champions. Então, cara, pegando fogo aqui essa parte de cima do Campeonato Português. E o Boa Vista aqui, pessoal, zona mais morta impossível também. Não disputa rebaixamento, não disputa aqui porcaria nenhuma. Então, não tem chance de nada, isso só vai cumprir tabela até o fim do campeonato. Te ver aqui, o Porto em casa é o brabo, né? Não adianta, 2 derrotas apenas, o resto venceu todas. E o Porto gosta de meter goleada, né? Então, ficar ligado aí que o Porto gosta de meter gol. E o Boa Vista aqui, uma campanha muito ruim fora de casa e também gosta de dar aquela mamada, né? Gosta de sofrer muitos gols, 3, 4. Então, é uma equipe aí bem vazada, a equipe do Boa Vista. Mais dados, o Porto não perdeu nas últimas 9, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 e under 13,5 nas últimas 7. Já o Boa Vista concedeu nas últimas 6, over 1,5 nas últimas 6, ambas marcam sim nas últimas 5. Média de gols, pessoal, Porto 3,43, excelente média de gols, e já o Boa Vista 3,07, também bem over, mas é uma situação aqui oposta, né? A gente vê que o Porto tem 2,71 de gols feitos e o Boa Vista 2 de gols sofridos, então uma defesa horrível, e gols feitos Boa Vista 1,07 e do Porto apenas 0,71 de gols sofridos. Então bem interessante aí, gols do Porto, pessoal, que é o Porto tacar-lhe pau no Boa Vista. 0,5 HT, 93% para o Porto, 64% para o Boa Vista.
muito bom aqui o HT do Porto, né? Casa é muito forte, geralmente vence o primeiro tempo em quase todos os seus jogos. E já o e-mail aqui, 79% para as duas equipes, também bem interessante. E, pessoal, até o próprio 2,5, né? Principalmente pelo ataque do Porto e aqui pela defesa do Boa Vista, que é muito ruim. Excelente também buscar 2,5 gols nesse confronto. Para o trade, pessoal. Cara, uma odd bem esmagada para o Porto, mas é o valor, pessoal. É o valor, é buscar aqui esse back ao em 20. Cara, acredito que o Porto aí já amasse já no primeiro tempo, já consiga até abrir uma vantagem já no primeiro tempo. Então, muito interessante buscar esse back, a equipe do Porto. E também, pessoal, quem quiser buscar ou 2,5, que está com uma odd partindo até interessante pelos índices das duas equipes, né? 1,50 aqui. Também pode buscar aquela clássica, né, pessoal? A gente vê aqui, tá com um gap ainda grande, mas aí com uma média de odd 3 aqui, essa goleada do Porto. Vejo com muito bons olhos para esse jogo. Já minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui a vitória do Porto no primeiro tempo, a vitória do Porto no jogo e mais de 1,5 gols. Oddzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo 4-1 Porto. Fechou então 4-1 Porto. Vamos pegar um avião, vamos partir o Brasil, né? Partiu o Brasileirão, próximo destino nosso. Flamengo e Botafogo, então clássico carioca aí, jogão, né? Te vê aí, confronto nos últimos 3 anos aí, 5 vitórias do Mengão, uma vitória do Botafogo, um empate, né? Jogos, né? Bastante 1-0 aqui, teve um 3-1 e um 2-0. De restante aí, jogos bem truncados, né? Vamos para a race aqui das duas equipes. Flamengo aqui numa race oscilante, né? Os últimos 10 jogos aí, 6 vitórias, 4 derrotas. E o Botafogo aqui vem numa série invicta, aqui vem num momento muito bom. Os últimos 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates, né? O Flamengo vai jogar contra o Racing lá na Argentina, na Libertadores, no meio de semana. O Botafogo recebe a LDU, né? Pela Sul-Americana. Então, atenção aí às escalações aí, né? Primeira coisa a se fazer se for operar nesse jogo. Então, Botafogo aqui, 2 jogos, né? 2 vitórias. Então, começou muito bem. Flamengo, 1 vitória e 1 derrota no Brasileirão. Em casa, o Flamengo ganhou do Curitiba. Fora de casa, o Botafogo ganhou do Bahia. Vamos para mais dados, pessoal. Então, aqui, o Flamengo marcou primeiro nas últimas 4, marcou em 9, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 1,5 nas últimas 10, 0,5 HT em 8. Botafogo não perdeu nas últimas 10, marcou nas últimas 9, over 1,5 nas últimas 9, 0,5 HT nas últimas 9 também. Então, a gente vê em média de gols 13,90 para o Flamengo, para o Botafogo 13,20, Flamengo 2,40 feitos para 1,50 sofridos, Botafogo 2,40 feitos para 0,50, 0,80 sofridos. 0,5 HT, muito bom de ambas as equipes, 80% Flamengo e 90% Botafogo, 1,5 também excelente, 100% Flamengo e 90% Botafogo. O 2,5 segue muito bom também, 70% para ambas as equipes, e o under 3,5, 60% para ambas as equipes, e o ambas marcam também 60% para ambas as equipes. Vamos para as odds, pessoal. Então temos aí um Flamengo 1,59 em 60, Botafogo a 6,6. Cara, para o trade aí, difícil, tá um pouco esmagado para o Flamengo aí. Com certeza o Flamengo tem um elenco bem melhor do que o Botafogo, né? Mas, cara, o Flamengo aí anda oscilando aí, tem um jogo difícil na Argentina contra o Racing, né? Pela Libertadores. Então, atenção nisso aí. O Flamengo perdeu o primeiro jogo, né? Contra o Alcas, né? Então, tem que correr atrás desses pontos aí. E o Botafogo vai pegar forte também a equipe do LDU, mas vai jogar em casa. Então, cara, tem que ver. E com certeza também o time misto do Flamengo não é um time bobo, né? É um time que, pô, ganharia fácil aí de várias equipes do Brasileirão. Mas temos que respeitar também esse bom momento do Botafogo aí. Tá com o time encaixado. Então, cara, match odds aqui é muito complicado. Eu deixaria para o live, é um jogo complicadíssimo. Mercado de gols ali, a gente viu que pelos números é excelente mercado, né? Te vê que pelos números ali são duas equipes bem over, mas no confronto entre elas ali, como eu mostrei, são jogos bem truncados, né? Bastante 1-0. Então, cara, ficar de olho, né? Ficar de olho aí.
o over 2,5 partindo de 89 e o under 1,95. Então ficaria levaria para o live aí, que é um jogo duríssimo, né? Esperaria escalações aí para me posicionar no trade. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap mais 3 do Botafogo, over 1 gol no jogo, e ambas equipes recebem 2 ou mais cartão, pagando 1,75, e meu palpite, meu placar, 1-0 Mengão. Perfeito, é o Mengão e não tem jeito. Vamos pro joguinho agora do Cuiabá contra o Grêmio, né? Pela Série A também. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui: 3 vitórias do Grêmio, um empatezinho. E aqui a race das duas equipes. A gente vê que são races idênticas, né? Com 2 derrotas, 3 empates e 5 vitórias. Né? A diferença aqui são, cara, os adversários nem tanto, né? O Grêmio também pegou aqui adversários do estadual, né? O melhor timezinho que pegou aqui seria, digamos, o Santos, e já a equipe do Cuiabá, não, melhorzinho seria, sei lá, o Goiás aqui. Então, adversários realmente bem fracos, né? Então a gente vê aqui as derrotas do Grêmio, que o Grêmio perdeu para o Ipiranga de Erechim e para o Cruzeiro, e o Cuiabá perdeu para o Brabo Palmeiras e para o próprio Goiás, que também tinha vencido anteriormente. Então, duas races bem meia boca das duas equipes, né? Então, a gente vê aqui o campeonato começou há pouco, então que não tem muito o que mostrar, né? Para vocês esperar rodar mais um pouco para a gente mostrar melhor a tabela. Mais dados das duas equipes. O Cuiabá marcou em 9 das últimas 10, concedeu nas últimas 6, over 1,5 nas últimas 7, ambas marcam sim nas últimas 4. Já o Grêmio marcou em 8, não perdeu em 8 e under 13,5 nas últimas 10. É o under, não adianta. Tive a média de gols aqui do Cuiabá jogando em casa, 1,20 de gols feitos, o Grêmio que 0,80, gols sofridos, um gol sofrido por média, o Cuiabá, e o Grêmio 0,80 também, média total, 2,20 para o Cuiabá, 1,60 para o Grêmio, super under aí a equipe gremista. 0,5 HT, pessoal, 60 e 40%, 1,5, 80 e 60%, é um índice até não é tão ruim, né, para duas equipes aí que são bem under, esse 1,5 aqui, mas o 2,5 já é horrível, 40 e 20%, e o 100% aqui, o under 13,5 para as duas equipes, não tem jeito. Para o trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Cara, se for botar no papel ali, com certeza a equipe do Grêmio é uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Cuiabá, né? O problema é que o Grêmio aí vem cheio de desfalques aí nos últimos jogos, né? Mais de 10 jogadores no departamento médico. O último jogo ainda teve mais um jogador que se lesionou. Então, cara, bem complicada a situação do Grêmio em relação às lesões, né? Mas vamos ver aí, talvez o Grêmio tenha aí o retorno aí de alguns jogadores aí, né? Talvez retornem jogadores do meio campo, jogadores importantes, como, sei lá, o PP ou o Carbajo. Se eles voltarem e já, dá uma qualificada muito grande ali, principalmente nesse setor que eu falei aí da meia cancha da equipe tricolor. Então, cara, para esse jogo aí, sinceramente, se esses jogadores tiverem à disposição aí do Renato Gaúcho, eu venho trabalhar esse a equipe do Cuiabá, que, cara, no histórico ali não vence a equipe do Grêmio, né? Então, foi um empate e o resto tudo vitórias da equipe tricolor. Então, não tem um histórico a seu favor a equipe do Cuiabá, e também o Grêmio tem uma equipe muito mais qualificada aí, então daria para trabalhar esse a equipe mandante, no meu ponto de vista, no trade. Pessoal, gols aqui, quem quiser buscar um under, mas, a gente vê que o under 2,5 tá 1,63, aí tá muito esmagado, né? Mesmo, cara, tendo uma grande chance desse under 2,5 bater, tá complicado aqui essa odd aqui de 1,60 e pouco. Só se saísse um gol muito rápido ali para conseguir uma odd interessante para trabalhar esse under 2,5. Mas daí também sai um gol rápido. E daí tu entrar no under 2,5 é puxado, né? É puxado, pessoal. Então, cara, gols aqui eu vou ficar de fora. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe gremista e um menos de 13,5 gols. Então vamos aí confiar no histórico das equipes e também aí nesse under 13,5, que bateu 100% também para
para os dois times aí nos últimos 10 jogos. Então, cara, muito valor em mod de 1,78 e o meu placar para esse jogo 0-0. Que é, papai? 0-0. Como de padrão, Grêmio do ano passado na Série B, né? Fora de casa, com dupla chance, o Wander e bota no bolso. Fechou? Vamos agora para o jogo do Inter. Internacional e Goiás. Internacional. Querem me enlouquecer. Se quando o Inter, tu pensa que o Inter tá bem, vai lá, me perde pro CSA, vai pros pênaltis, que loucura. Então vamos lá, confronto nos últimos 3 anos aí contra o Goiás, 3 vitórias do Inter, uma vitória do Goiás, né? A race aqui das duas equipes, né? A race do Inter aqui com 4 vitórias, 2 derrotas, 4 empates, né? Então o Inter também não tá tão bem, não tá tão mal, tipo, é coisa de louco. Torcer pro Inter é coisa de louco. Já o Goiás aí, a gente vê numa race aí um pouco melhor, né? Com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Atenção aqui também, né? O Inter joga Libertadores em casa, então já vi rumores que o Inter vai poupar alguns jogadores, principalmente o Alan Patrick, né? Que é mais de meio time. Então, cara, já é uma diferença aí absurda no time do Inter aí, sem o Alan Patrick. E o Goiás vai à Argentina jogar a Sul-Americana contra o Rinazia La Plata, né? Então, atenção na escalação das duas equipes aí, né? A gente vê que o Inter aqui, quarto colocado, sexto colocado, uma vitória, empate, Goiás décimo, uma vitória e uma derrota. O Inter em casa ganhou do Flamengo, Goiás fora perdeu para o Atlético Paranaense. Vamos para mais dados, pessoal. O Inter marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 6. Tá errado, perdeu a última. Concedeu em 9, under 3,5 nas últimas 8 e over 1,9. Goiás não ganhou em 8, ambas marcam não em 7, né? Então, média de gols aqui do Inter 2,80, do Goiás 2,67. O Inter 2 feitos para 0,80 sofridos, o Goiás 0,83 feitos para 1,83 sofridos. O 0,5 HT 60% do Inter, 50% do Goiás, 1,5 80% ambas as equipes. O 2,5 60 Inter, 50 Goiás e o under 3,5 80% do Inter e 67% Goiás. Ambas marcam aqui ó, do Inter jogando em casa, né? Esses dados tudo casa fora. Inter 80% de ambos marcam e Goiás 50%. Vamos para as odds, pessoal. Então temos aí um Internacional 1,59, Goiás a 7,20. Então para o trade aí, cara, como eu falei aí, depende muito da escalação das duas equipes, né? O Goiás também pode ser que poupe. Então o Goiás também não é um time tão bom, né? Então se poupar também vem desfalcado. Mas o Inter provavelmente também, como eu falei, vai desfalcado também. Então, cara, esperar a escalação aí, ver se agrada a escalação e a postura do Inter, né? Porque em casa a gente sabe que o Inter é bem forte. Então, dependendo da postura que tiver em campo aí das duas equipes, dá para tentar buscar esse back a equipe do Inter, né? Ou o mercado de que, cara, no Inter, jogos do Inter aí direto aí, 1,5 gols no Beira-Rio, bate direto. A gente vê que tá partindo de 1,33 no pré-live aqui, tem um gap em 40. Mas, cara, se não sair gol ali até os 30 minutos do primeiro tempo, já dá uma odd interessante para se buscar 2 gols no jogo. Já na entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para o Inter, um over 1,5 gols e um mais de 2,5 escanteios do Inter no HT. Então, o Inter, como eu falei, em casa é bem forte, então pressiona bastante no início do jogo, então tem tudo para bater essa linha de cantos aí também. Pô, deu uma odd de 2,12 e meu palpite, meu placar, 2-1 Inter, porque também o Inter sempre mama aquele golzinho. Não adianta, né? Então tá, pessoal. Cara, de análise com entradas eram esses 10 jogos. Então agora vamos para os nossos jogos extras, né? Separamos aqui um joguinho do Bolonha contra a Juventus. Tive o histórico de confrontos. A Juventus aqui uma bela vantagem, né? 6 vitórias, apenas um empate. E aqui a race das duas equipes, né? São duas races até parecidas, né? Races bem oscilantes. Cara, complicado. Então, olha essa race aqui de escolher um lado aqui para tentar trabalhar, né? Mas a gente vê aqui na tabela de classificação. O Bolonha não briga por mais nada praticamente aqui, né? Não, muito difícil conseguir chegar aqui para brigar com uma conference que seja. E já a equipe da Juventus aqui, cara, tá uma briga pegada aqui para se manter nos 4 primeiros.
para garantir essa vaga para a Champions League. Então é uma coisa que pesa a favor da equipe da Juve. Daí a gente vê aqui a race das equipes casa fora, né? São também races bem oscilantes, né? O Bologna não consegue aqui emendar uma sequência boa. A Juventus, cara, até com o máximo conseguiu foi 4 jogos aqui, daí depois perde, ganha. Então, cara, o que chama atenção aqui, pessoal, under 13,5, todos os jogos do Bologna. Juventus, somente esse 5-1 tomou ali da líder Napoli, o resto tudo under 13,5. Então, pessoal, quem quiser botar num bilhete aí um under 13,5 para esse confronto, vem muito quente. E, cara, do meu ponto de vista, é o que mais tem valor aí para colocar no bilhete. Entrada aqui, pessoal, muito, muito complicado fazer uma entrada seca. A gente vê tem odds até por empate anula aqui para a Juventus. Então, cara, quem quiser confiar no histórico aqui dos confrontos que a Juventus geralmente ganha, quiser pegar um empate anula ou botar um dupla chance no bilhete, baseado no confronto direto, dá para se fazer sim. Mas, cara, pela race de momento, assim, não me chama tanta atenção aí trabalhar a favor da Juventus fora de casa. É aquilo que eu falei, a única coisa que pesa é que a Juventus ainda disputa alguma coisa e o Bolonha não disputa mais nada. Agora, joguinho do Sporting contra o Famalicão. A gente vê o histórico de confronto equilibrado, né? 3 vitórias aqui para a equipe do Sporting, 2 vitórias para o Famalicão e 3 empates. E a race das duas equipes, né? Sporting com uma race, cara, bem oscilante, né? A gente vê que 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. E o Famalicão aqui, 7 vitórias e 3 derrotas, uma race mais interessante que a race da equipe do Sporting. Na tabela de classificação, cara, o Famalicão aqui, muito difícil vir brigar por uma vaga em conference aqui, né? Pô, 6 pontos atrás do Arouca, um jogo a menos, ganhando ali em Costa. Mas, cara, complicado. Situação aqui do Sporting para brigar aqui por uma vaga também na pré-Champions aqui, muito difícil, né? Tá 9 pontos da equipe do Porto. Então, cara, tá com um jogo a menos que o Braga, né? Mas 10 pontos atrás, vencendo fica a 7. Complicado também a situação do Sporting conseguir uma coisa melhor aqui. Talvez ele tenha que se contentar mesmo com uma vaga na Europa League, que é o que tem de momento para a equipe do Sporting. A gente vê aqui, cara, uma coisa que pesa a favor do Sporting é essa race em casa muito boa, né? Muito boa, apenas 2 derrotas, um empatezinho. E o Famalicão fora de casa muito ruim, né? Até emendou uma sequência melhor no final aqui, mas aí pesa bastante contra ele. Então, pessoal, cara, complicado aqui se posicionar, né, para alguma coisa. Mas, cara, como a odd do Sporting, a gente vê, tá bem esmagada, né? 1,20 e poucos. Cara, quem quiser, né, pelo momento, pegar aí um handicap mais 2 aí positivo aí para a equipe do Famalicão, né, ou vai botar numa múltipla aí, pega um handicap asiático mais 3, cara, acho que tem valor aí pelo momento, e também quem quiser buscar 1,5, a gente vê que no histórico aqui bateu em todos os jogos, então colocar no bilhetinho aí esse 1,5 gols, para mim também chama atenção nesse confronto. Beleza, vamos para os meus jogos aqui. Inter de Milão e Lazio, então um jogão, né? Pode valer o título aí, né? Se a Lazio tropeçar aí, a Napoli sagra campeã do Campeonato Italiano, então confronto equilibradíssimo aí, né? 3 vitórias para cada lado e um empate. A gente vê que quem joga em casa normalmente vence, né? Então, atenção nesse dado aí. Então, cara, race da Inter aqui, uma race muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Apenas 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E a Lazio aqui num excelente momento, né? Vem num bom momento aí, os últimos 10 jogos. 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. Então a gente vê que a Lazio é a única que pode tirar o título da Napoli, né? Mas a gente sabe que é praticamente impossível, né? Napoli teria que perder todos os seus jogos, a Lazio ganhar todos, né? Então, função da Lazio aqui, cravar essa vaga aqui na Champions, né? E a Inter aqui tá a perseguição da vaga, né? Então a gente vê que tá bem bolado aqui do segundo ao sexto, que é a Inter, cara, diferença de 7 pontos. Então, essa briga aqui desse pelotão aqui, muito boa, né? A gente vê que a Inter jogando em casa, terceira melhor mandante, a Lazio é a segunda melhor visitante.
Então, cara, um confronto duríssimo aí, né? A gente vê que a Race casa fora, né? Então é um confronto duro aí, um clássico. A Lazio não vai vender barato esse jogo, então, que ainda querendo ou não tem chance do título, mas também para cravar a vaga aí na Champions do ano que vem. E a Inter também vai querer cravar essa vaga aí. Então, cara, para mim é um jogo aí para de repente buscar 2 gols, né? O over 1,5 aí para pôr num bilhete, ou até mercado de cartões, né? Por ser um jogo quente aí, daqui a pouco pega uma linha mais baixa ali de cartões para pôr numa múltipla e num bilhete. E já que o jogo do Valladolid do Atlético de Madrid, tive o confronto nos últimos 3 anos, né? 4 vitórias do Atlético de Madrid, um empate. A Race aqui do Valladolid, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. E o Atlético de Madrid aqui, 7 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho, né? Então, o Atlético de Madrid aqui, terceiro colocado, 2 pontos atrás do Real. Então, e não tá tão à frente assim da Sociedade, né? Apesar de ter um jogo a menos, mas está a 5 pontos aqui à frente da Real Sociedade. Valladolid aqui numa zona um pouco mais morta aqui, né? Tá um pouco mais distante do pessoal da zona aqui. A gente vê que o Valladolid em casa não é tão bobo, né? Faz uma campanha aqui, se a gente for ver, 14º. E o Atlético de Madrid é o terceiro melhor visitante. Cara, para esse jogo aqui, apesar do Valladolid em casa não fazer uma campanha tão ruim, a gente vê que para os times mais da frente aqui, né? O Valladolid perdeu, né? Ganhou apenas da Real Sociedad. E o Atlético de Madrid aqui, com o pessoal mais de baixo da tabela, normalmente ganhou, né? Teve 2 tropeços. Estão nos dando aqui uma odd de 1,60, aqui 1,70 para o Atlético de Madrid. Cara, o empate anula é interessante para se pôr no bilhete, na múltipla, até um dupla chance. O mercado de gols, né? O under, né? A gente vê que cara, o under 2,5 está partindo de 1,91. Então, cara, buscar aí um under 3,5 até um 4,5 para pôr no bilhete, para mim é muito interessante nesse jogo aí. Fechou então, pessoal. Vamos agora para o nosso bilhete, né? Nosso bilhete do dia aí. Vamos pegar aqui Fizemos uma tripla somente com os brabos, né? Manchester City para vencer, Napoli para vencer e Porto para vencer. Pô, será que vão ser os 3 campeões aí? Napoli City aí tá bem encaminhado, hein? Mas Porto aí vai que seja uma surpresa aí. Mas até deu uma caidinha aqui, tá 1,79, mas, cara, muito valor essa tripla aí dos brabos. Fechou, então. Agradecer o pessoal aí que nos acompanhou até o final. Cara, chegou aqui, né? Chegou aqui no final do vídeo, 50 minutos, não deixou o like. Tá errado, né? Tá errado. Dá aquela moral pros guri. Deixa aquele like lá, fortalece. Se tem algum amigo aí que gosta de aposta aí, indica nosso canal, né? Pede para, dar uma olhadinha ali nos guri. Os guri trazem entradas pré-live, trazem cenários aí para se buscar no live. Também cenários ali para se pôr em bilhete. Então, cara, a gente traz de tudo um pouco aí para tentar agradar toda a galera aí do meio das apostas. Fechou? Bom domingão a todos aí. E amanhã, segunda-feira, né? Baixar a poeira, aquela gradezinha mais fraca, início de mês, só para soltar a musculatura. Fechou, galera? Grande abraço.